gente vem com alguns direcionadores estratégicos, principalmente por lado das empresas, né? As empresas, até em pouco tempo, elas estavam sendo, por toda essa direção anticorrupção, né? Nossas leis, principalmente Brasil, 12.846 e tudo, elas estavam se moldando a uma estrutura de governança necessária, né? Para que aguentasse o máximo, né? Ampliasse o máximo o processo de compliance que a lei estava exigindo, né? E a questão de uma gestão de risco. Então, as empresas estavam focadas muito para o umbigo delas, para dentro delas, né? E tentando entender e, de uma certa forma, garantir essa questão muito sobre a questão da anticorrupção e tudo. Com a pandemia, nós começamos, e um pouquinho antes da pandemia, as empresas, até por a questão de compliance, porque principalmente a lei brasileira, ela responsabiliza também qualquer stakeholder de uma empresa, qualquer fornecedor, qualquer transportador, em relação a compliance, se eles, por um acaso, eles arranharem qualquer campo legal, vai levar a empresa a qual eles estão coligados juntos, né? A gente começa a ver um outro patamar, uma outra visão, né? Em cima as empresas começam a se perceber parte desse território, né? Que a gente está aí num ponto que a gente está falando do ASG, né? Do ambiental, do social e governança. Tá? E esse ASG, a empresa, além de perceber como parte do território, ela começa a se responsabilizar por esse território também. E temos aí, a pandemia jogou no colo de todos nós o que a gente chama do ISD, que é o último direcionador estratégico que nós estamos trabalhando. Então, do GCR, né, a pandemia nos fez demais a gente passar de olhar para o umbigo para o território. Quando a empresa ela começa a se perceber responsável pelo território, e nós percebemos isso aqui muito em Brumadinho, né? A Vale percebeu, a nossa empresa percebeu que não vai, embora tenha sido 400 funcionários impactados pelo acidente, né? Ela se percebeu que não adiantava pensar só na Vale como empresa, ela precisou incorporar, por necessidade de uma sociedade articulada e exigente, ela teve que incorporar o processo do território dentro da estratégia dela. E hoje nós temos um grande dilema, né? Ela fez essa semana um acordo com os ministérios, 37 bilhões que vai estar passando para o estado de Minas Gerais e tudo certo, mas a questão é, Brumadinho está vivenciando hoje uma situação econômica que não é dela, que não faz parte da natureza dela, porque a Vale está bancando. Quando ela sair, como é que vai ser? Qual que é a responsabilidade em relação ao território? E quando a gente fala nesse ASG, né, o ambiental, social e governança, a responsabilidade da empresa, inclusive para essa saída, o que ela tem que dispor e o que ela tem que estar provocando e, de uma certa forma, favorecendo ao território para poder sair e o território não ser tão negativamente impactado. E da ESG a gente vai falando do terceiro, né, que é o direcionador que a pandemia trouxe, né? O fato da pandemia trouxe, ela começou a trazer para nós e jogar no colo das empresas, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os objetivos do desenvolvimento, os nossos 17, né? E aqui eu quero fazer uma pontuação, gente, da diferença entre Eco 92 e Rio +20, que foram dois eventos importantes que o Brasil foi sede, né? E dentro do desenvolvimento sustentável, que chama atenção e a gente vê a diferença e a importância das corporações nesse mundo que nós estamos falando aqui, e por isso eu comecei pelo poder de fogo que está o mundo corporativo, né? No Eco 92, os governos se reuniram para falar todo do processo do desenvolvimento sustentável, né? E fizeram aqueles planos e aqueles objetivos e tudo. Quando aconteceu no Rio +20, que foram fazer o balanço do que tinha sido realmente feito, pouca coisa tinha evoluído naquela direção que se pretendia em 92.
E a diferença do Eco 92 com o Rio foi que as maiores empresas do mundo, eles assumiram parte desse processo e disseram o seguinte, agora nós vamos fazer, e as 50, eles escreveram um protocolo que iam trabalhar de acordo com os objetivos sustentáveis. E a partir daí, gente, nós vimos empresas como a Toyota colocar como visão empresarial o seguinte, vamos, né, a visão de uma Toyota hoje é liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Ela não quer fazer mais automóvel, ela está simplesmente querendo ir trabalhando na mobilidade urbana, como tem outras que tem ali, outras olhando Shell, fazer parte de um planeta mais limpo, né? Energia mais limpa, de estimular tudo isso. Então, as empresas agora assumindo boa parte. E o que essa pandemia nos trouxe e coloca, né, no colo da gente, ela traz para nós, né, essa questão, né, do ecossistema, né? Muito bem, já existe carteiras em Londres, já trabalhando esse jeito, já existe há mais de 10 anos, já tem essa carteira, e utilizando exatamente nos indicadores as empresas que já estão dentro desses objetivos do milênio. Então, do environment, na questão do ecossistema de biodiversidade, clima, mudança de clima, a questão da poluição, a questão da água, né, a questão social, nós vimos isso de uma certa forma e já está tendo e já está sendo medida. Só que a partir do que a gente está vendo, a partir de 2018, esse índice já começa a dizer, eu não quero só simplesmente usar meta, a empresa tem que estar nos seus processos industriais e nos seus produtos, provarem que elas já estão dentro dessa nova concepção. Tá? E o que a gente termina aqui, a nossa fala, com a nossa provocação, né, e chamando a atenção da importância do mundo corporativo, porque se nós não conseguirmos atrair as grandes empresas, nos propósitos, influenciar as grandes empresas, os grandes propósitos, nós não vamos ter ali condições de fazer, porque elas reúnem uma série de competências, né, técnicas e dinheiro para poder fazer as coisas. Eles têm a receita necessária para fazer as coisas. A OCDE lançou, em setembro do ano passado, né, esses dois estudos, né, que estão disponíveis, né, onde ela fala da questão do ecossistema financeiro que já está evoluindo há mais de uma década. Os investimentos no ecossistema social e governança, né, que a gente está falando, que é essas responsabilidades ampliadas do mundo corporativo, já chegam a um patamar de 17,5 trilhões de dólares. E produtos já considerados ESG, nós já estamos chegando a um processo de 1 trilhão. Nós estamos percebendo uma crescente influência, né, da sociedade atual, dos valores sociais, na direção de todos esses objetivos que nós falamos. E mais ainda, na responsabilização dos próprios conselhos das empresas em relação a essas questões. ESG, hoje, é matéria de conselho de todas as empresas. Isso faz parte e exige-se dele um direcionamento estratégico das empresas naquilo ali. E o que está acontecendo de mais fantástico a partir do ano passado é que já existe uma movimentação dos bancos centrais mundiais disponibilizando e estudando sistemas financeiros na direção de economias mais limpas, de baixo carbono e tudo. Quando o Banco Central, gente, eles resolvem eles atuam, é porque o negócio já chegou, já está aí, e boa parte dos financiamentos desses grandes investidores institucionais, né, está partindo desse princípio que a gente está falando, né, que é o ESG, que isso chegou muito próximo para as empresas. Como foi dito aqui, né, a pandemia, ela antecipou uma série de tendências, e essas tendências, né, já caíram no colo, né, o home office e tudo, mas em termos de propósitos empresariais, até pela opinião pública, sociedade de rede articulada, isso passa a ser, a cada dia que passa, mais cobrado. Né? Já é assunto de conselho de administração, de como que as empresas vão se adaptar os projetos delas em relação a esses direcionadores estratégicos, envolvendo o ecossistema planetário, o S de saúde chegando muito forte, né? Porque as pessoas estão com medo de morrer,
né? As empresas têm seus funcionários, né? E está tendo esse foco, né? O SUS brasileiro sendo chacoalhado para atender essa demanda, principalmente de vacina agora, né? E a gente precisa, né, do estudo da estrutura de governança, que é o sistema que organiza todas esses inputs, né? Para criar o quê? Garantir tanto que as empresas sejam perenes, quanto que o planeta seja sustentável, quanto que né, o mundo, de uma certa forma, tem que passar por esses drives, né?